Oi, oi, oi. Estão ouvindo bem? Boa tarde. Estão ouvindo? E... Uma galera entrando. Legal. O som tá joia? Massa. Esperar mais um pouquinho aqui o pessoal entrar, certo? Boa tarde para quem chega. Daqui a pouquinho eu vou iniciar uma conversa com o Júnior Pimenta, que é um artista visual. Esperar aqui o Júnior entrar. Enquanto o Júnior entra, gente, eu vou aqui carregar meu celular, porque meu computador descarregou. Ai, meu Deus, vai passar um café. Deixa eu ver aqui. Só que ligar, rapidinho, já volto. Pronto. Esperar o Júnior entrar, daqui a pouquinho ele entra. E aí, enquanto o Júnior chega aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia desse projeto, que é Como Tramar Encontros. Eu sou Aurel Farias, eu sou uma das idealizadoras do Festival Borda, juntamente com a Lau Moreira, que está aí assistindo a gente. E a ideia desse momento aqui do Borda Online veio muito assim dessa vontade da gente pensar junto possibilidades de como podemos conversar, criar narrativas para esse momento que a gente está vivendo, que de certa forma estamos distantes desse convívio físico e social, mas podemos estar perto e produzindo e criando várias possibilidades aí, e que pensar da nossa potência criativa é sempre muito importante. Ó, o Júnior chegou. Olha a Cecília, o Felipe Camilo. Muito bom, gente. Deixa eu ver aqui se dá pra convidar o Júnior. Bora, Júnior, conversar. Deixa eu ver. Será que dá? Júnior. Pronto. E aí a gente daqui a pouco começa esse papo. Deixa eu ver aqui se eu encontro o nome dele. Aqui. Daqui a pouquinho o Júnior entra. E aí é isso, gente. O Borda, ele é um festival que busca aí criar conexões entre o bordado e a cidade, pensá-lo muito como uma linguagem, uma expressão artística, e sempre nessa pauta do coletivo mesmo, e de como que a gente pode tecer essa forma de convívio de um jeito mais afetivo e criativo. Eu tô só esperando o Júnior entrar, tá bom? Daqui a pouco ele entra.
E aí, a ideia do Borda vem muito nesse sentido. Em breve, em outro momento, em outra live, a gente vai estar aqui tendo um papo com a Lau, que também é a outra idealizadora do festival. Junto comigo, a gente compõe o coletivo Avesso. E aí ela vai contar também um pouquinho da história do Borda para vocês, para que vocês também possam conhecer a partir do olhar dela e das palavras dela também, que é bem massa a gente pensar junto e as nossas diferentes perspectivas também, né? Tô só esperando. Júnior, eu já te convidei. Aceita, amigo, por favor. Mandei já o convite. Vê se tu recebeu. E aí? Agora deu certo É. aqui. É. Tá ouvindo bem? Pronto, deu certo. Tô ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o Júnior? Acho que tá, Tá, né? acho que tá ok. Agora, amiga, eu acho melhor tu colocar o teu fone, porque tá dando o eco da minha voz aí. Pois é o que eu imaginava, assim, que geralmente dá, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Eita, uma galera aí chegando. Um momento de prestígio. E aí, tá ouvindo agora direito? Pronto, pra mim aqui tá de boas. Tá massa? Tá massa, pronto. Júnior, muito bem-vindo aqui ao nosso encontro e à nossa proposta Como Tramar Encontros, realizada pelo Festival Borda. Essa é a terceira já que a gente está realizando. E daí, gente, quem perdeu as outras duas, que foi com o Alexandre Ebert e a segunda foi com a Edith Derdick, essas lives estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem conferir ou assistir novamente, caso desejem, e que está lá no nosso canal. Dá um joinha, compartilha com os amigos. E também nessa live vocês podem estar compartilhando aí com quem vocês gostam para assistir esse papo ao vivo. Tem um aviãozinho aqui do lado direito. Vocês podem estar enviando aí para os amigos de vocês para assistir essa conversa e ouvir também, né, Júnior? Ah, E é isso. Estamos aqui com o artista visual Júnior Pimenta, mas é ele quem vai se apresentar e falar aí um pouquinho de quem é ele aqui nesse mundo. então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Que eu acho que é sempre bom poder trocar, conversar sobre o processo, sobre o que a gente está fazendo, né? E também nesse momento atual, né? Nesse isolamento, nessa pandemia, todo mundo longe, assim, não poder abraçar ninguém, né? Nem É, a família, nem os amigos, é tudo muito estranho, assim, né? Eu acho que principalmente aqui no Brasil a gente nunca tinha passado por algo tão complexo, assim, do ponto de vista de se isolar e de ter essa iminência sim, do pior, né? E a gente vê que em outros sim, países tem acontecido coisas muito fodas, assim, sei lá, tanto na Itália, na Espanha e agora nos Estados Unidos, né? Principalmente em Nova York. E aí, também a importância de quem pode ficar em casa, de ficar em casa, né? Assim. E aí sim. é sempre um momento de poder essas conversas que têm acontecido também é um momento de estar próximo, assim, né? De poder estar conversando É, com amigos, poder estar dialogando, assim, mesmo que, sei lá, eu nunca tinha feito uma live na vida, eu acho tudo muito estranho, mas, assim, é o que a gente pode, é a maneira de se aproximar agora, né? É essa, assim, né? E é. aí, Dá e pra aí gente se ver, dá pra ouvir a voz. E eu acho que ouvir a voz, você sente um pouco da pessoa, assim, pertinho de você. Eu acho que um dos maiores desafios para nós brasileiros, mas principalmente nordestinos e cearenses, é porque nós somos muito afetivos, ah, principalmente nessa coisa do toque.
a gente precisa tocar no outro, assim, né, para sentir e tal. E agora nós estamos meio que impedidos de fazer isso, porque, enfim, por uma questão de segurança e de cuidado ao próximo também, para algo que é totalmente novo, para que a gente está vivendo mundialmente e que traz aí uma cadeia bem complexa de pensamentos. E, O é e é- Júnior, e é engraçado que eu acabei nem falei quem eu sou, né? Eu, pois é, eu acabei ia falando, dizer, gente, o Júnior, não fala quem ele é. Hã? eu acabei nem falando que eu sou, né? Eu sou artista visual, né? E aí faço curadoria também, né? Eu sou um dos editores da revista Reticências e, sei lá, tenho mestrado em artes, o mesmo mestrado que a Wilma participou, né? Que é na UFC, né? E aí foi uma coisa que é engraçado de falar sobre isso, assim, minha pesquisa do mestrado, na realidade, tem como tema pensar como fazer arte em tempos sombrios. E aí, mas partindo de uma relação de pensar a minha condição temporal do Brasil no momento do golpe, que a dissertação minha foi escrita logo no momento do golpe, assim, que destituiu a Dilma, né, da presidência e tal, e surgiu muito disso, assim, e era meio escrever estando dentro desse momento, assim, né, de estar nesse Sim, lugar. E hoje, assim, e é engraçado pensar hoje esses tempos sombrios que não se findam ali, né, que aí vão se prolongando com a eleição do Bolsonaro, essa pandemia agora, e aí parece que a gente tem vários problemas juntos ao mesmo tempo. E aí, como a gente produzir, né? Que até eu achei legal, assim, como tramar encontros, isso pode ser várias perguntas, né? Como produzir, como viver, né? Como existir nesse tempo atual, né? Em meio a tudo isso, né? Porque eu penso assim, sei lá, a gente está sempre produzindo a partir da relação com o mundo, né? sim, Todos os trabalhos surgem dessa relação. E aí, pensar um pouco sobre isso é sempre muito difícil, porque a gente está imerso, pensar depois um pensamento histórico, com distanciamento histórico, é muito mais fácil pensar, né? Só que a gente está vivendo tudo agora. Mas eu acho que é interessante também se colocar nesse lugar, de pensar e tensionar a nossa condição nesse tempo também, assim, né? Não esperar passar o tempo para depois e tentar entender, assim, é de tentar entender agora também e de buscar respostas e tentar reagir a tudo isso também, assim, não ficar só esperando, assim, entendeu? sim, é. Eu acho que é um momento que ele gera, assim, como quase todos os momentos da nossa vida, a gente está sempre nesse par antagônico, nesse duelo entre o que eu posso fazer e o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer, o que me deixa potente, enfim. São várias dessas questões, né? Mas eu vejo que esse momento, ele sinaliza aí, mais uma vez, é, o quanto nós precisamos nos pensar e nos mudar enquanto sociedade. Enquanto sociedade de modo geral, assim, não só em termos brasileiros, que a gente vivia um tempo sombrio. Antes a gente via uma cortininha de fumaça, mas desde o golpe, de fato, a sombra só vem se tornando cada vez mais cor de chumbo, né? E aí, para a gente aqui, no caso, a gente também, além desses tempos difíceis que a pandemia já traz, nós já vimos de um grande baque desde 2016, intensificado em 2019 e 2019 e 2018, Depois, 2019. Porque desde outubro de 2018, assim, a gente vem realmente ladeira abaixo. E a gente pensa muito também dessa. A gente já tem que enfrentar o desafio que é do excesso da informação e da falta de informação sobre esse problema que é mundial, mas principalmente nós estamos aí tendo que lidar com inconstâncias do próprio Estado, né? Então, aquele que poderia nos oferecer algum tipo de suporte e estrutura, nós não estamos tendo. Então, aí, para nós ainda tem esse bônus, né? Mas, assim, voltando aqui também para os teus tempos sombrios que tu vem pesquisando desde 2016, é, tem um detalhe que eu quero que a gente comece, que é a tua participação na nossa exposição,
que aconteceu ano passado, uma atividade da programação do Borda foi uma exposição de 15 artistas. Para quem não conhece o festival, a gente sempre vai apresentando um pouquinho. E o Júnior foi um dos nossos artistas convidados. Foi uma exposição que contou com 5 artistas convidados e também uma exposição que contou com 10 artistas selecionados tanto aqui de Fortaleza como de outros lugares do Brasil. E nessa exposição a gente quis muito tratar sobre as possibilidades do texto para discutir a cidade. A discutir essa cidade de um jeito que fosse sensível e político também. E aí o Júnior, ele trouxe a contribuição dele, da obra Tem que Sair, que aí eu acho que essa obra, tu vai falar dela daqui a pouquinho, mas eu já vou deixar o gancho da gente pensar esses tipos de isolamentos que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho essa palavra, que eu não sei ainda se essa palavra ela vai nos caber. Eu penso muito numa questão de distanciamento, mesmo social, estamos distantes, mas eu não vejo ainda isolados. Mas é a palavra que está guiando aí todas as orientações que estamos tendo. E uma realidade que a gente vive nesse nosso país de tempos sombrios, tempos de chumbo, muito de que isolamento a gente está falando, né? Desse nosso, de ter que ficar em casa, mas quais os outros tipos que já existiam e que nos separa? E eu acho que a tua obra trouxe muito essa contribuição para a nossa exposição, de pensar essa cidade, que a obra é a Tem que Sair, e eu quero que tu fale um pouco dela, assim, que eu acho que a nossa conversa de hoje, ela é muito importante para a gente pensar que corpos são esses, né, que estão aí pela cidade, que corpos estão impedidos de agora transitar por ela, mas que corpos já eram impedidos ou que criavam um outro contexto para que circulasse nessa cidade, que é tão múltipla e plural, e que às vezes a gente a reduz a um pequeno centro. Conta. Então, na minha prática enquanto artista, assim, uma das coisas que me interessa muito e que eu faço muito, assim, às vezes é coletar imagens e coisas que às vezes eu não sei nem para que usar, na realidade. Se eu vou usar ou não, às vezes tem coisas que eu nem sei se vai virar e muitas vezes acaba não virando nada, na realidade. Fica guardada e pode ser que vai virar alguma coisa futuramente, né? E aí, em Fortaleza, infelizmente, a gente ainda vive, assim, né? Que não foi resolvido, assim, essas ocupações de facções, né, criminosas, que vão determinando os territórios, por onde circular. E aí começou a sair uma série de matérias relacionadas a isso, assim, onde definia de que bairro, qual bairro que, na realidade, pertence a determinada facção. E começou também essas pichações nos muros desses bairros que determinando esse território, né? E, inclusive, começava inicialmente pedindo não, obrigando as pessoas a tirar o capacete, apagar o farol, né? E isso gera uma série de fatores nesse lugar também, assim, né? E posteriormente chegou até o momento de começar a obrigar as pessoas a saírem das casas, assim, de quem não concordava com a prática de determinada facção, que era gentilmente, né, violentamente convidado, na realidade, a sair da sua casa, né, em 24 horas muitas vezes, né, assim. E a frase era pintada na sua fachada, assim, né. E aí é muito violento isso, assim, pensar de como a relação violenta se dá, né, nesse caso específico, determinada na relação violenta das facções criminosas, mas que não é só essa violência das facções criminosas, né. Muitas vezes, em caso de desapropriação, o próprio Estado faz isso também, né. Ele pinta lá que vai ser as pessoas vão ter que sair determinado dia e derrubam a casa, expulsam as pessoas e tudo mais. Então, na realidade, essa violência vai mudando às vezes de quem pratica, mas não é só o crime organizado que pratica ela, assim, né? Muitas vezes o próprio Estado pratica ela também, né? Aqui a Sim. gente teve vários casos em Fortaleza na relação da Copa do Mundo, a comunidade dos trilhos, né? Que muitas pessoas foram expulsas das casas, né? Algumas conseguiram resistir, foram articulados grupos começou a se entender que, pensando coletivamente, se conseguiria alguma coisa, e daí
conseguiu alguns a permanecer, né? Mas aí eu comecei a guardar essas imagens dos jornais, né? E quando eu vi, tinha uma série de imagens relacionadas a isso, exatamente dessas frases que relacionavam as pessoas a ser expulso da própria casa. E aí eu comecei a pensar nessa relação de quanto é violento isso tudo, assim, né? E daí pensei nessas camadas veladas dessa violência a partir de uma composição que se dá a partir de tecidos transparentes vermelhos. Aí é uma série de camadas de tecido, assim, né? E aí, uma coisa que eu fico pensando também é que essas questões dessa violência, dessas pessoas são expulsas das próprias casas, né? Tem um jornalista daqui de Fortaleza, o Demitri Túlio, que eu achei super interessante a colocação que ele faz, que ele coloca a condição de refugiado na própria cidade, assim. Ele vai falar dessas pessoas que são expulsas da própria casa como refugiados, entendeu? E aí me Sim, remete também a outros trabalhos que eu já fiz também, assim, onde eu vou pensar a ideia dos refugiados no próprio país, e que aí foi muito essas coisas do acaso que acontecem também, assim, tem um filme que é muito incrível, assim, que era o Hotel Cambridge, né, da Eliane sim, Café. É incrível, e ela vai mostrar uma relação das ocupações, de uma ocupação em São Paulo, que é a ocupação 9 de julho, e de como surgem imigrantes, refugiados nessa ocupação, e começa a se gerar um embate, assim, né, que, na realidade, os brasileiros que estavam lá na condição de sem teto, né, colocavam que a gente não tem nem pra gente, como é que a gente vai receber esses refugiados aí? E aí foi legal um debate que gerou entre um refugiado que se chama, palestino, Issam Hassan, que ele até participou do filme, né? Que aí foi legal que as pessoas que participavam do filme também, muitos, nem todos eram atores também. E ele coloca uma questão que eu acho fundamental, que eu acho que dialoga muito com essa fala do Demetri Túlio, com esse pensamento de refugiado, assim, no próprio país, que ele fala assim, nós somos refugiados palestinos no Brasil, né? E vocês são refugiados brasileiros no próprio país. E aí, quando você coloca isso no mesmo lugar, você vai entender que, na realidade, essa condição de refugiado, né, tem muito refugiada, né? Tem até uma pesquisadora, uma fotógrafa que é cearense também, que é a Karine Garcês, que ela tem uma pesquisa com refugiados, que ela viaja para os campos de refugiados, né, no Oriente, tal, que ela vai lá e ela está querendo fazer um projeto sobre essa relação, né, da periferia de Fortaleza com os campos de refugiados, sim, de quanto existe parecido nisso tudo, né? E aí quando tu fala dessa relação, que quase sempre tudo se concentra numa relação centro, né? Sei lá, Fortaleza se resume a Aldeota, né? Benfica e Centro, bairro de Fátima. Parece que a cidade se relaciona num único lugar. Só que ela é muito maior que isso, né? Só que poucas pessoas sim, conhecem a cidade, de fato, assim, né? E o que chega de com fato. benefício do Estado é concentrado também, muitas vezes, né? Os espaços culturais são concentrados, né? Então, como pensar só que todo mundo paga imposto, né? E Sim, aí, na realidade, devia tudo circular por todos os lugares, assim. E aí eu acho que o trabalho coloca em discussão isso, assim. E eu acho massa, assim, trazer isso para discussão. O próprio posicionamento do festival, né, de vocês, do Festival Borda, de pensar para além do só próprio bordar, né, como uma técnica e tal, mas de pensar além disso, pensar discussões a partir do bordado, mas que vai além, né? Acho que tanto o bordado como outras técnicas e outras práticas podem servir de disparador para várias coisas, assim, né? Não, não é limitador, na realidade, sim. Né? sim, é mais uma ideia da gente conectar pontos, assim, né? E uma das discussões que a gente vem conversando é que a próxima edição do Borda, ela vem muito nesse sentido mesmo, né? Assim, de como que a gente pode tramar esses encontros, as perguntas que a gente vem fazendo, elas não são gratuitas e Aham. também é muito de fazer a gente pensar mesmo como que a gente está vivenciando esse estar na cidade, né? De como que a gente cria a nossa própria cidade também e vai se conectando. E a linguagem do texto, tanto do bordado, com o bordado principalmente, que é o nosso ponto de partida, mas a gente pretende também dialogar com outras técnicas têxteis,
muito da gente pensar é isso, assim, que cidade é essa? Como é que a gente está tramando essa cidade, principalmente a partir das diferenças. E esse momento que nós estamos vivendo agora, que é considerado como um isolamento físico ou um distanciamento social, está dizendo muito também sobre essa cidade, porque quem é que pode, de fato, estar vivendo esse distanciamento? Quem é que pode, de fato, estar isolado na sua casa? E isso é uma questão muito importante da gente estar vendo, assim, como que a cidade, como está acontecendo isso na cidade, quais são os pontos que, de fato, estão podendo viver esse isolamento que está sendo demandado pela OMS. Não é um detalhe só aqui. A Organização Mundial de Saúde, isso é uma recomendação e que o mundo inteiro está seguindo, mas quem de fato pode, né? E que formas Mas, que isso está se dando, assim. Eu acho que esse seu trabalho tem que sair, ele traz essa conexão que é interessante da gente conversar. Eu quero só que a gente fale um pouquinho, Júnior, dele visualmente. Não dá pra gente mostrar aqui, mas é interessante porque, assim, tu traz um tecido que ele é muito delicado nesse teu trabalho, né? Que é aquele vermelho. Acho que ele é tipo uma organza. seda, se É não me organza engano. e É uma organza. organza, pois é. Ele é muito delicado, né? E que agressão é essa, assim, que a gente vive nessa cidade que é tão dividida e que conscientemente ou inconscientemente ela é excludente também. E tem vários tipos de violência, né? E tu traz um tipo de violência no teu trabalho que a gente às vezes até sabe que acontece, mas a gente não vê, né? Assim, ou não vivencia isso diretamente. Claro que alguns não vivenciam isso diretamente. E tem isso, essa sutileza, né, que a violência, às vezes, ela também acontece de uma forma sutil e velada. Então, da gente pensar desses corpos mesmo, assim, e eu acho muito potente a tua contribuição para essa nossa conversa, para a gente problematizar de fato e falar para além de uma poética que Aham. é sensível e criativa, mas que ela também é uma forma de dizer, e aí, quando é que a gente vai olhar para tudo isso? E acho que essa questão mesmo, vivenciada pelo coronavírus, por essa pandemia, ela está trazendo isso, assim, o que antes estava escondido por trás de uma cortina de uma fumaça, hoje em dia já não está mais, né? Então, assim, como que a gente pode criar esses diálogos, né, Júnior? Então, uma coisa que eu fico pensando muito assim é sobre essa relação que tu fala assim, né? Quem pode de fato estar em quarentena, né? Estar em casa nesse momento, assim, né? Quem de fato pode. Isso na realidade é mais uma camada de privilégio, assim, né? E muitas vezes a gente não reconhece, ou muitos de nós temem Sim, não reconhecer, né? Em achar que todo mundo tem o mesmo direito e com meritocracia vai conseguir tudo, assim. E a gente sim. sabe que quando, por exemplo, teu sobrinho, tipo, lá, antes de ir para a escola, ele consegue tomar um bom café da manhã, tem criança que vai conseguir a única alimentação dela na escola, né? E quando tem. E aí, como pensar isso, assim, né? E aí a gente pode trazer isso para várias esferas, assim. Quem pode ficar em casa e quem não pode, né? Eu Quem acho que tem também casa, né? casa, Assim, quem não tem casa, já é uma série de camadas, né? Eu vi uma matéria um dia desses de um morador de rua, eu não lembro qual era a cidade, não sei se era de São Paulo, que ele perguntou por que é que todo mundo está andando de máscara agora, assim, tem pouca gente na rua. Ele nem entendia isso, assim, né? O que é que está se passando sim. nesse lugar, né? Que lugar é esse? Sim, ele está na rua lá, ele mora na rua, na realidade, né? E aí, eu acho que tem um fator que eu acho assim, super importante para pensar a partir do trabalho. Tem surgido as perguntas aqui que às vezes eu não consigo me concentrar muito bem nas perguntas que aparecem, mas eu vou tentar
Se eu ver Ai, alguma, não, eu não olha, conto. não olha. Eu vou tentar olhar aqui e aí vou É, organizando e fazendo. Deixa eu ver aqui, porque pra mim não tá perguntou pronto. sobre a Não, vai relação da desenvolvendo seu pensamento e aí eu vou olhando e falo já, vai. cor. Então, teve uma pergunta que surgiu aqui sobre a relação da cor, né? Porque que eu usei vermelho no trabalho e Sim, tal. o vermelho. Eu acho que tem essa relação desse. Para mim, tinha muito. Me interessava a transparência do tecido, por isso escolhi a organza, né? E de alguma maneira também tem essa camada de delicadeza, né? Essa sutileza, essa violência que acontece, que às vezes passa, a gente sabe que acontece e não necessariamente discute sobre ela, então, né? E aí, e a Sim. cor do vermelho, na realidade, para mim, essa relação violenta, assim, né? Da morte, do sangue, e muitas vezes está escorrendo sobre essa mensagem que está lá pintada, né? E aí, por isso, eu E o escolhi essa vermelho, cor ele também é uma cor relacionada ao poder, né? também, né? E aí tem um certo. E eu acho também que o trabalho em si vai trazer várias leituras para quem está vendo também, né? Que aí tem outras camadas de. Eu gosto de pensar muito, assim, que uma coisa que é legal, assim, que tu falou, pensar a partir da relação do lugar da arte, mas não falar só sobre esse lugar da arte, assim, né? E uma coisa que me interessa muito isso também, assim, né? De como gerar aproximações com outros, com o cotidiano, né? Com o banal, com o que não é considerado arte. E aí, para mim, me interessa muito isso, assim, né? Pensar esse lugar, porque eu tiro como referência a própria relação familiar, né? Que até tem alguns que estão aqui online, né? Muitas pessoas, família, amigos aqui também ó, assistindo. E aí, Sim, eu fico pensando nesse lugar, assim, de que maneira o pessoal perguntava às vezes, não tem, eu sou a primeira, sei lá, na minha família não tem artistas, então eu acho que quem tem uma família que não tem artistas trabalha numa relação, né? De muitas vezes minha família nos dizia, não estou entendendo o que é que você está fazendo, o que é que você quer dizer com isso, né? E muitas vezes se gera um distanciamento tão grande do que a gente está produzindo, mas na realidade, quando a gente se propõe a discutir, na realidade todo mundo está entendendo tudo, né? A gente está falando da relação da vida, né? Do sim. cotidiano, de tudo que está acontecendo e que todo mundo está falando sobre isso, assim, na realidade, né? E não existe distanciamento. Às vezes existe um distanciamento porque, na realidade, a arte em si, né, nunca foi tratada da maneira que não foi dada a devida importância na escola, onde todo mundo tivesse interesse em Sim. participar. Existe um distanciamento já que sempre foi elitista demais, assim. E eu acho que cabe a gente tentar desconstruir isso, assim, né? De poder trazer para o mesmo patamar da vida. Eu acho que e discutir de igual para igual, assim, né? Eu acho que teve outra pergunta que eu vi que surgiu que estava falando, que era dessa relação de se reinventar a partir desse contexto, assim, né? Porque eu acho que esse momento, na realidade, que até tu falou um pouco sobre isso, assim, né? É necessário a gente Sim. parar para repensar o que a gente de fato está fazendo, assim, né? E aí, e aí até sei lá, assisti uma live um dia desse do Ailton Krenak, né? No The Sim. Intercept, que é fantástico, assim. E ele usa uma metáfora para falar dessa relação atual, que eu achei assim, eu acho que isso sintetiza tudo, que ele vai falar da relação de uma mãe que chega pro filho, assim, de maneira muito delicada e diz assim, filho, fique em silêncio, por favor, né? Tô precisando do seu silêncio agora. Aí o filho é teimoso pra caramba, fica lá, puto da vida, começa a falar mais alto ainda, mais louco, e chega um momento que a mãe dá um tapa na cara dele e ele sossega. E aí ele fala assim, é isso que a gente está vivendo agora, a gente está levando um tapa na cara, né, da terra, na realidade, em resposta a tudo que a gente está fazendo. Pediu assim, Como diz aqui vamos no melhorar, Ceará, né? é. Como diz E no a Ceará, gente a gente tá levando uma voadora, né? Só que aí, como é que a gente vai olhar para tudo isso? E como é que a gente vai reagir a esse chamado, a essa voadora que a gente está recebendo, assim, né? ah, Porque, de fato, eu até estava assistindo um dia desse uma matéria no, no Fantástico falando sobre como as pessoas estavam descobrindo e conhecendo a sua própria varanda é muito louco isso, e né? também uma outra realidade das pessoas ficarem muito chocadas de saberem que
em uma casa moram 6, 9 pessoas e essas pessoas têm um quarto e às vezes é só um cômodo. E como que isso agora se tornou uma problemática e conhecido, né? E assim, vê só o extremo de indiferença que a gente acaba se acostumando, né? É. E aí E é eu fico pensando muito. muito sobre. E é mais fala de distanciamento social, né? É, Dessa. eu acho, pois é. Qual é o distanciamento que a gente está vivendo, minha gente? Porque Como é que uma isso família vai já conseguir existe há distanciamento, muito tempo. né? Como é que uma família que mora 10 Oi? pessoas numa casa, como é que uma família que moram 10 pessoas em uma casa vai conseguir ficar isolada, cada um em um lugar, né? Não tem como, né? Exatamente. E aí, enfim, assim, né? São várias camadas para a gente estar discutindo, e que é bem importante a gente entender esse papel político da arte. E que é muito o caminho que tu segue mesmo da gente estar traçando algumas coisas que poderiam já ser percebidas ou não de um outro jeito, né? Ah, A Edith, ela falou uma frase que é muito, muito potente e que aí eu vou trazer aqui pra gente, que foi muito, muito importante, porque ela disse que a gente precisa cultivar sensibilidade. E o olhar para essa violência é também um olhar sensível, sabe? Porque é um olhar que se deixa ver e se deixa afetar. Porque às vezes você sabe, mas você não quer ver, então você ignora. Então, assim, é uma forma sensível também de você viver a vida e de estar nela e tentar vivenciar essas várias camadas, assim, né? Essa consciência coletiva, que eu acho que esse momento atual e essas novas, essas outras formas que nós estamos inventando ou encontrando para estar juntos, elas podem aí gerar alguns sinais, alguns fatores, alguns vetores de mudança, né? ah. Eu acho isso assim, eu sou uma pessoa super otimista, assim, né? Esperançoso. Sim, Eu acho, muito. eu acredito que tudo vai melhorar, não do ponto de vista assim de achar que a gente vai acordar e tudo vai estar melhor. Não, na realidade eu acredito que a partir das nossas ações a gente pode mudar o mundo, assim, tipo, e eu acho que se a gente passar por essa, assim, né, e não mudar nada, assim, eu acho que merece levar muito tapa na cara e talvez a gente deixe de existir, de fato, assim, né? Sim, Porque eu acho que a Terra não vai deixar de existir, não, assim, quem vai deixar de existir é a gente, assim, né? E aí sim, eu acho que essa relação do, do momento atual, assim, né? Também a gente não, ao mesmo tempo que a gente vê, né, que a ausência de políticas públicas, de fato, que pudesse sustentar, sei lá, quando a gente pensa que agora, que um dia desse, em Nova York morreram 2.000 pessoas num único dia, né? E sim, aí a gente vai lembrar que lá não existe saúde pública, né? E a gente vai lembrar que o Obama queria instaurar um sistema de saúde pública e foi por isso que talvez ele perdeu depois lá, né? E não teve sucessor também, né? E aí a gente vai pensar essas ausências do Estado, né? De como isso, né, demonstra fragilidade, né? E já faz algum tempo que você tem discutido muitas questões relacionadas a isso, assim, né? Na Europa se fala muito nessa relação de um bem-estar social, né? Que aí tinha muita gente sim, que criticava o Bolsa Família, né? Mas na realidade a gente deveria lutar para que todo mundo tivesse um salário básico mínimo, assim, que independente de estar trabalhando ou não, esse auxílio emergencial que está saindo agora aí, né? Que quase o governo não libera, que é o mínimo ainda, né? Deveria ser na realidade uma prática onde todo mundo tivesse um direito básico, né? E mesmo sem trabalhar ou não trabalhar, ele vai ter pelo menos um mínimo, né? Que vai conseguir garantir a sua existência, né? E aí eu acho que também, eu fico pensando muito nesse lugar também, assim, de como isso pode transformar e gerar demandas para o próprio Estado, assim. A gente vê liberais ferrenhos defendendo políticas públicas agora. Aí você fica assim, que bom, né? Que pelo menos agora estão defendendo um pouco de Estado num país liberal, né? No mundo sim. liberal, né?
Mas eu fico pensando também em outras práticas, assim, de que maneira essas relações que se estabelecem hoje, assim, faz surgir outras questões também, assim, né? Sei lá, você vê, por exemplo, o MST, né? Que é um movimento político que super perseguido, como invasores de terra, doou 20 toneladas de arroz orgânico para pessoas em São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Eles doaram também 8 toneladas de frutas e legumes para Pernambuco e Paraná, né? Aí você vai ver sério, outras atividades do movimento da sociedade civil e de organizações que estão fazendo o papel, né? Estão tentando ajudar os outros. Então, eu acho que essa camada de solidariedade também, eu acho que É, empatia com o próximo, eu acho que vejo. tem transparecendo muito agora, assim, né? E que antes estava, nos últimos tempos, estava cada vez era o outro como negação e o outro como inimigo. E eu acho que agora a Sim, gente está dando uma parada nisso tudo e tentando pensar um pouco no outro. Assim, eu achei que, sei lá, quando a pessoa lá, tinha uns alunos de uma escola pública, uma escola que eu não sei se é pública ou privada, que estava fazendo cota para pagar, uma vaquinha para pagar o pipoqueiro que vende pipoca em frente à escola, entendeu? E aí, sei lá, sim. tipo, a galera que deixa, tá pagando a diarista, mesmo sem a diarista aí, entendeu? Eu acho que tem umas coisas que a gente sabe que não é todo mundo que está fazendo isso, mas eu acho que tem algumas práticas que têm acontecido nesse momento que também dão esperança, assim, que bom que acho que existe coisas boas também, assim, né, acontecendo e Sim, pode sim. gerar mudança. São, eu vejo assim duas linhas assim muito pulsantes que estão sendo costuradas e que é importante estarmos atentos, né? Uma delas é de mostrar de fato a importância e o poder do Estado, nesse sentido, né? E do quanto que esse pensar liberal, né? Ele não nos representa, ele não nos Aham. responde, A ele não gente não nos faz parte traz, a né, gente não faz parte dele, dos ele é planos deles. excludente. E também essa linha do coletivo, né, da coletividade, da solidariedade, que é algo, eu sou uma sonhadora junto contigo, que é algo do ser humano, né? Partindo aí do preceito da biologia do amor, eu sou defensora do Humberto Maturana, nós somos seres amorosos, né? Então, pensar essas situações de como que isso agora está fazendo eclodir, né? Está nos mostrando muito de uma forma bem real, bem limpa, bem na cara, assim, né? Que estado é esse que nós estamos, né? Que estado é esse Ah, que nós queremos? E estamos aí vendo exemplos claros da importância do Estado. Na Espanha, várias empresas voltaram a ser estatais justo por conta desses problemas, assim. Então, assim, e isso é importante que a gente passe a ter mais consciência, né? A gente entender toda essa complexidade, todo esse jogo aí político e social que a gente está vivendo e que o Bruno Latour já está dizendo assim, gente, agora é, é hora da gente dizer, realmente, parou, vamos gerar essa mudança. E o poder está no povo, né? Nós, né, tipo, quem imaginou que um dia o mundo ia parar, né? Que indústrias iam parar, que lojas iriam é. fechar, que as pessoas iriam se recolher nas suas casas. Quem diria que isso poderia acontecer, né? Nessa lógica liberal. Então, é um momento chave também aí que, enquanto sociedade, a gente precisa ver essas relações, esses encontros, de como que essa tessitura aí vai estar se dando. É engraçado também que, sei lá, a gente está falando sobre algumas questões que não são não é diretamente sobre a arte, mas e nem sobre o meu processo, de fato, assim, mas que tudo isso na realidade está Mas presente no tudo próprio está no seu trabalho, processo. né? E na Sim, realidade o que eu acho legal disso também é pensar que nada está distante, assim, tudo faz parte do meu processo, do pensamento sobre arte, do que se entende como arte, né? Tem até uma coisa que eu fiquei pensando aqui sobre de que maneira
Por exemplo, na minha dissertação me interessava muito não só práticas artísticas, não só eu primeiro, né? E não só práticas artísticas, assim, né? Que aí era como fazer arte em tempos sombrios, na realidade era como um discurso para pensar a partir da minha prática, mas a partir disso é um disparador para pensar como as pessoas estão reagindo ao mundo, assim, naquele determinado momento, assim, né? E aí, sei lá, tem essa plaquinha que está aqui atrás da Aline Albuquerque, né? Que aí Sim, sei lá, é pensar uma pessoa que sai todo dia para fazer tudo que ela vai fazer no cotidiano, com plaquinhas, com frases, né? Como um dispositivo que pode ser usado como várias pessoas podem fazer e começar a sair com essas plaquinhas, né? Mas também pensar, sei lá, onde milhares de mulheres ficaram em fileira, uma do lado da outra, formando uma fileira de quilômetros na Índia, lutando pelo direito de igualdade de gênero, né? Assim, de como uma ação, né, que não é arte, né, mas que estão numa relação de ocupar e dessa ação mínima de cada um aí e ocupar esse lugar pelo direito mínimo, às vezes, de entrar num templo religioso que os homens têm direito de entrar e as mulheres não tinham, né? E de como eu acredito nessas pequenas ações como lugar de potência, assim, desde sim, uma mulher que sai com a plaquinha a uma mulher que vai para uma fileira que não sabe se vai ter 10 mulheres ou se vai ter milhares de mulheres, né? E aí, se todas pensam em não ir, não vai ter nenhuma, na realidade, assim, né? E aí, eu acho que é sim, legal isso, cruzar esses dois lugares, assim. E aí, na minha pesquisa, era muito isso, assim, eu acho que procuro sempre estar nesse lugar, né? De tensionar um lugar da arte, mas também a partir desse lugar da cidade. E até uma pergunta que tu fez no sim, começo, que eu acho que eu começo a fazer várias, começa numa coisa e termina em outra, e às vezes não conversa, e aí, mas isso é legal também, é de pensar minha sim, relação com a cidade, minha relação com a cidade, assim, né? Eu comecei a fazer arquitetura e urbanismo porque me interessava a cidade, assim, né? Só que depois que eu fiz todas as cadeiras de urbanismo, sociologia urbana, as que me interessavam, eu resolvi abandonar o curso, né? E acabei não terminando. Mas me interessa muito a cidade, assim, né? De pensar sim. esse contexto urbano, esses lugares de disputa, de poder, né? Que aí quando a gente pensa assim, o que atravessa o meu corpo, né? Não é a mesma coisa que atravessa o corpo de uma pessoa negra, né? E aí a gente vai pensar de como se circula esses corpos na cidade, assim. Tem um amigo meu que se chama, né? Travou? E travou? Travou. Tu pode repetir? Então, tem um amigo meu que, que é negro, o nome dele é Adriano, e estava de bicicleta, andando pela Fortaleza, e foi parado por uns policiais, né? Para perguntar para onde ele ia, né? E aí ele falou que estava indo na casa de uma pessoa e voltava já. O cara disse assim, ó, se você não voltar em meia hora, a gente vai atrás de ti, né? Então ele não estava infringindo nenhuma lei, na realidade. Ele estava só andando de bicicleta para ir num lugar onde ele queria ir. Sim. Ih, travou. Será que travou? Pronto, voltou. Sim. Mas é isso mesmo, né? Aí a gente volta para a pergunta inicial, né? Que Travou ainda ou corpos tá são esses normal? que estão. Não, agora voltou. Que corpos Voltou. são Ah, esses beleza. que estão sendo isolados, que estão Pois, isolados e distantes, né? E pois aí, é muito, Júnior, a gente está interessante. pertinho aqui de já acabar. Hã? Não, eu queria falar que eu lembrei aqui de uma história sei lá, tem um amigo meu que mora na Barra do Ceará, que ele mora numa esquina, onde dessa esquina para um lado pertence a determinada facção. E na mesma avenida, do outro lado, é outra facção. Então ele não pode dialogar com as pessoas que moram na outra do outro lado da rua dele, sim. Só que a Sim, gente, em determinados bairros, a gente não sente isso na nossa pele. A gente atravessa a vida na universidade, atravessa para ir para a Praia dos Crush, vai para determinados bairros da cidade, onde não existe isso de maneira tão clara. Se existe, é de maneira velada, né? Só que determinados bairros, se tu, na realidade, cruzar a rua, tu já é visto como inimigo, né? E tu não pode voltar para tua casa. E aí, como perceber exato. isso, assim, né? Mas tu ia falar alguma coisa. Assim, são vários. Eu ia. São várias relações aí que a gente pode estar
acontecendo, principalmente a gente está em torno aí da nossa pergunta, como tramar encontros, né? Mas é importante que para haver os encontros, a gente saiba quem são, né? Quem são essas pessoas e que encontros também são esses que a gente está produzindo, que eu acho que é bem importante a gente se pensar nesse sentido, né? Como nós estamos Aham. produzindo também esses encontros, tipo de qualidade que ele está sendo realizado, assim. Poxa, daria para conversar várias coisas, eu ainda queria falar contigo sobre outros trabalhos, mas o nosso tempo já está encerrando, e aí é outra viagem, quem sabe em outro momento a gente consiga se encontrar de novo para a gente conversar mais, assim, né? Aqui por esta live, que é a primeira que você participa, que honra a nossa. E, enfim, eu acho que a gente vai caminhando aqui para encerrar. Lembrando, gente, que essa conversa, como tramar encontros, é uma pergunta que está nos guiando para conversar aí com artistas e pesquisadores de suas múltiplas vertentes e principalmente assim da gente é um jeito de estarmos juntos, mas também é um jeito da gente estar conversando e criando também algumas problematizações para esse nosso momento, né? Que narrativas aí nós podemos criar também a partir disso. E hoje nós conversamos aí com o Júnior Pimenta e quarta-feira esse projeto ele acontece toda quarta e todo domingo às 17 horas. E quarta-feira nós vamos estar aqui com o Lenildo Gomes. O Lenildo ele é sociólogo e também ele é diretor do Centro Cultural Belchior, que foi um dos nossos apoiadores no Festival Borda de 2019. E o Lenildo, ele também tem muito essa pauta enquanto gestão de espaço cultural, que a gente também quer criar essa conversa aqui, é de pensar esses espaços culturais e como eles estão aí dialogando. E o Lenildo, ele trouxe algo que eu considero bem bacana para o CCBEL, é que a programação toda se tornou virtual e ele tem uma pauta aí de uma gestão compartilhada e que é interessante a gente pensar como também esses espaços culturais estão aí tramando e fazendo aí suas múltiplas formas de encontro. Então, quarta-feira estaremos aqui com o Enildo Gomes às 17 horas. Júnior, muito obrigada pela sua generosidade. Júnior é um super parceiro nosso, amigo querido, que a gente adora e admira demais, eu e Lau. E é isso, muito obrigada pela conversa. Quer falar alguma coisa? Não queria só falar, só para minha réplica e a tréplica, né? Então, Vai. não, tem uma coisa que eu tinha até anotado aqui, que fiquei pensando muito nesses dias, assim, né? E que eu acho que é legal pensar sobre esse tempo, né? Como esse lugar também de pausa para a gente pensar, que às vezes a gente fica meio louco, assim, são 1000 lives rolando ao mesmo tempo, cursos gratuitos, Várias. filmes, e a gente fica numa relação de temporalidade muito acelerada, né? E essa relação do tempo, e essa relação da cidade, às vezes a gente pega nessa relação de uma aceleração muito grande que faz mal para a gente também, né? E às vezes é bom a gente dar uma Sim, parada. Eu gosto muito da relação política da lentidão também, assim, né? E que às vezes você andar devagar, né? Não necessariamente para chegar atrasado, mas para pensar uma relação do tempo, assim. Às vezes até também pensando isso de forma política, né? E aí pensando nesse contexto atual, se fosse para contar história, assim, até eu estava brincando aqui, pensando que tava os comentários rolando assim, que cada trabalho na realidade que a gente produz tem uma história enorme para contar, né? São várias sim. camadas de processo que se a gente fosse contar como cada um fosse, tinha que fazer 1000 lives, assim, para poder dar conta disso tudo, assim, É, né? Pensar como surge, de várias camadas que vem, né? Mas pensando nesse momento atual, acho que tem uma coisa que é fundamental pensar, assim. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo recente, assim, é, da minha sogra, que ela assiste muito, a minha sogra assiste muito programas policiais e tal, e eu e a minha companheira sempre briga com ela, assim, para ela não assistir, que isso faz mal, porque
Às vezes a gente vai sair, elas falam assim, a cidade é muito violenta, morreu não sei quantas pessoas. A gente sabe que morrem muitas pessoas, infelizmente, sim. Mas Sim, se a gente deixar de ocupar a cidade, essa violência se torna pior ainda. É preciso a gente ocupar esses lugares da cidade, né? E aí, às vezes, a pessoa. E aí, minha sogra fica muito nessa de assistir esses programas. E agora foi muito louco, assim, no momento da pandemia, ela é muito assustada, como todos nós, assim, né, com essa situação do vírus, né, que atinge principalmente, pode ser mais violento a pessoa mais velha. Ela ficou assim, eu não vou mais assistir nada disso, que está me fazendo mal, assim. Eu não consigo parar de pensar sim, nisso, assim. Aí eu falei assim, é engraçado, vamos pensar uma proximidade tão grande. Os programas policiais fazem isso com a senhora também, entendeu? Não é só os noticiários sobre essa pandemia, o Covid e tal. Não é só isso que faz mal para a gente, não. Na realidade, o excesso de informação sobre violência faz. também faz mal, sobre tudo, na realidade, assim, né? E aí, ao mesmo tempo, pensar que nem tudo é ruim nesse momento, né? A gente tem que parar para pensar, acalmar os ânimos, assim, e tentar pensar possibilidades de existência, assim como muita gente já vem pensando há muito tempo, né? Nesses, Sim, nesses... sim. Então, eu queria agradecer também, né, o convite. Foi muito bom, passa super rápido, assim. No começo eu tô É muito pensando assim, o rápido. que é que eu vou falar em uma hora, na realidade? Agora, assim, eu tenho tanta coisa para falar ainda, e aí, né, passa super rápido. E ao mesmo tempo é É, muito assim, porque é um silêncio às vezes, né? Você tá falando, mas não tem um calor de uma sala que você pode conversar, as pessoas levantam, interferem, né? Faz um é barulho, assim, diferente. É, mas foi, exato. de alguma maneira foi muito bom ver pessoas muito queridas também estar junto aqui da gente, né? É uma forma da E gente se encontrar, as pessoas vão chegando, vão falando. E eu vou ter que te cortar, porque já vai fale demais. cair. Então. Pois um beijão, obrigado e um beijo Ei, para todo mundo. obrigada. Muitíssimo obrigada, galera. É isso. Nos encontramos aqui quarta-feira, às 17 horas, com o Lenildo Gomes. Um beijo. Muito obrigada, Júnior. Tchau, tchau, Já. gente. Obrigada demais a todos que vieram aqui, compareceram, estão aí dando essa força pra gente. Obrigada demais, gente. Beijo. Tchau, tchau. Já.